Oração Ação, mais um encontro nosso, mais uma noite de estudos, gotinhas nesses poucos minutos que nós dedicamos todos os dias para entender a vida, podemos conhecer muito mais a vida, conhecer muito mais a nós mesmos, nos conduzir de uma maneira muito melhor. Temos seguido já há algum tempo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que traz uma série de informações sobre os dons espirituais, sobre os reinos e os princípios da criação, os princípios universais, e que tem uma grande contribuição para todos nós falar sobre as leis naturais ou as leis de Deus. Capítulo 1º da terceira parte desse livro tem por título Leis Morais. No capítulo 1º vem falar sobre as leis de Deus ou a lei natural. E o item que nós vamos estudar aqui são as características da lei natural, questão 614 a 616. Conhecer as leis, conhecer as normas, conhecer os princípios que regem qualquer atividade, qualquer ambiente, é uma necessidade premente de qualquer pessoa. Se vai trabalhar, um trabalhador precisa entender as normas do seu local de trabalho, as regras da sua função, da sua profissão. Se vai morar num condomínio, é necessário conhecer as regras que vigem naquele ambiente. Se vai movimentar-se no trânsito, precisa conhecer as regras. Se vai atuar em geral, conviver em geral em qualquer coletividade, precisa entender as normas para bem se conduzir sem prejuízo da coletividade cujos interesses, de uma forma geral, podemos dizer que estão expressos nas leis, normas e regras que regem um certo lugar. Isso para falar das normas e leis e regras humanas. Vejamos qual seria a importância para conhecermos as regras e as leis de Deus, as leis naturais. Porque as leis dos homens têm as suas fragilidades, mas as leis de Deus e as leis naturais, elas não podem ser modificadas por nós, só nos cabendo compreender e nos movimentar em acordo a essas regras. Tomemos apenas a lei da gravidade, lei da gravitação universal, também chamada lei de atração dos corpos. Ignorá-la é bom? Ignorá-la ajuda nas nossas decisões? Há sentido, faz sentido pularmos de grandes alturas
como se pudéssemos ignorar o que acontece depois disso? Virá em benefício de alguém? Para minimamente nos conduzir em nossas vidas, mesmo que não compuséssemos coletividade nenhuma, onde as regras, como nós dissemos, são todas fundamentais, mas apenas por existir, por nos mover na Terra, ainda que morássemos sozinhos numa ilha, precisaríamos conhecer as leis de Deus e as leis naturais. Aliás, esse conhecimento crescente é o que nos dá a capacidade de compreensão e assim sendo, compreendendo as leis da vida, as leis da natureza, as leis de Deus, podemos nos mover, tomar boas decisões, não brigar com a vida. A instituição dos fora da lei, que ficam presos, que sofrem sanções, penalidades, é muito forte, é muito sugestiva para entender a nossa infelicidade. Quem briga com fatos inevitáveis, quem briga com normas, com leis naturais, só pode sofrer desnecessariamente, padecer consequências completamente evitáveis, viver num estado de ânimo de exaustão permanente por ignorar e por brigar contra aquilo que é inevitável. O contrário disso, conhecer as leis naturais, desvendar as leis naturais, é parte fundamental da tarefa da ciência. Um cientista dá grande contribuição para uma coletividade ao formular, ao elaborar, ao discernir, ao expor as leis naturais. Inclusive porque esse conhecimento passa os fenômenos da categoria dos milagres, dos fatos inexplicáveis, para fatos explicáveis, compreensíveis, diante dos quais podemos tomar decisões, propor invenções, propor soluções cada vez mais adequadas, tecnologias de bem viver. Como nós precisamos parar de brigar com os fatos, parar de brigar com a vida, deixar de sermos fora da lei. Até porque, explicam os espíritos, a maior parte da humanidade veio exilada de outros planetas, que fizeram uma evolução moral, mas que tiveram uma parte da sua humanidade em desacordo com essa evolução moral, que se rebelava contra as normas de boa conduta, que se caracterizavam exatamente por foras da lei. Então, a nossa atitude básica ao virmos para a Terra, da ampla maioria de nós, é de foras da lei. E quando nós reconhecemos uma tendência de comportamento perniciosa, cabe-nos trabalhar para melhorar, para alterar, para nos aprimorar e parar de sofrer. Claro! É exatamente o que está em jogo agora, meus amigos. Os Espíritos nos revelaram que as coletividades também evoluem, constituem momentos, fases de desenvolvimento coletivo, de forma que a Terra
tem vivido num estágio de expiação e provas, onde as dores vêm para cada um individualmente e coletivamente como consequência de más escolhas, mas que a Terra está indo para um estágio de regeneração, onde só ficarão as pessoas de boa vontade exatamente com as normas, com a ética, com a moral, com o direito do outro, com a coletividade, de forma que nós, para deixarmos de viver sob a ética da dor, precisaremos ter boa vontade com as normas vigentes e a lei universal, como explicitou Jesus, é a lei de amor. E dizem as Escrituras Sagradas, num princípio que é facilmente verificável, que quando não nos conduzimos pelo amor, que quando não estamos dentro e a favor da lei universal, resta-nos o caminho da dor. O que nós podemos perceber por toda parte. Um médico nos dá atenciosamente preceitos alimentares, de cuidado com o corpo, receitas médicas, receitas de medicamentos. Se nós não seguirmos essa atuação atenciosa, vem para nós a dor. Se nós não seguimos as leis do trânsito, vem para nós a dor. Se não seguirmos as leis de Deus, as leis do amor, vem para nós a dor. O que está em jogo agora é se você ainda já tem amadurecimento para viver a favor da lei, ou vai continuar brigando contra a lei e acarretando para você mesmo a dor. Veja o que Jesus nos ensinou ao final da oração do Pai Nosso. Para nos livrarmos de todo o mal, é fundamental não cairmos mais em tentações. Para nos livrarmos das contrariedades, das adversidades, da dor, precisamos não mais descumprir as leis de Deus, descumprir as normas de bons procedimentos, não mais descumprir os mandamentos da vida. Vejam a importância de conhecermos as leis de Deus, que é o capítulo que nós começaremos agora. Vamos lá? Então, item características da lei natural, questão 614, Kardec pergunta assim: o que devemos entender por lei natural? E a resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para trazer a felicidade ao homem. Vejam a importância do que nós estamos tratando aqui. A lei natural, a lei de Deus, é a única verdadeira para trazer felicidade ao ser humano. Essa lei indica o que a criatura humana deve fazer e o que ela não deve fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. É da felicidade
É da superação da infelicidade do que nós estamos estudando agora. Só e simplesmente isso. Pergunta 615. O que a lei de Deus é eterna? E a resposta é eterna e imutável como o próprio Deus. Deus se expressa. Uma das manifestações mais óbvias de Deus é justamente suas leis. E se as leis de Deus são uma expressão da divindade, trazem também, como um DNA de um filho traz a genética do seu pai, as leis de Deus trazem em si as características divinas. Então, a lei é eterna e imutável como o próprio Deus. Pergunta 616. É possível que Deus tenha ordenado aos homens fazer uma coisa em uma determinada época e lhes proibido de fazer a mesma coisa em outra época? E a resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral tem como alicerce as leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Vejam só a importância do que nós tratamos aqui. Então, conhecer as leis de Deus, entender, nos mover de acordo com a lei natural, é estar a favor da vida, é remar a favor da correnteza, que sendo uma lei de amor, sendo uma lei de bondade e de perfeição absoluta, seguir as leis de Deus é o melhor que pode acontecer, é a receita da própria felicidade, é a superação de toda infelicidade. Nenhum esforço há, portanto, em obedecermos e seguirmos as leis de Deus. Nada há a diminuir, a relativizar. Trata-se de leis absolutas. Remar contra a correnteza para um nadador, nadar a favor da correnteza, colocar seu barco a favor do vento, entender o que rege o seu entorno e agir de acordo com esses princípios, faz o barco andar, o nado fluir, a vida crescer, a alma se expandir. É disso que nós estamos tratando, é a receita do sucesso, da emancipação, do crescimento, da vitória real. Não dessas vitórias ilusórias dos homens, mas da vitória real perante a eternidade, perante Deus. É disso que se trata aqui e é essa a importância do que viremos a conversar a partir de hoje.
Muito bom. Saudaremos agora os nossos amigos que estão conosco nessa noite. Vera Santelmo, Mônica Silva, que sempre lembra-se dos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias. André Salvatore, Rosângela Ramalho, Andréa Santos, Sandra Gomes, Mônica Silva. Emir Cajazeira, Gugu Souza, que todas e todos estejamos juntos sempre nesse processo nosso de crescimento. Muito feliz por estarmos juntos, paz e bem para todos e até amanhã na continuidade dessas nossas reflexões. Grande abraço, até a próxima.